Hi, hello, students. A aula de hoje é para estudarmos o famoso verbo to be. Esse é o primeiro verbo que se estuda na língua inglesa. Ele é um verbo simples, e complexo ao mesmo tempo. Ele é um verbo irregular, né? Essa é a questão dele. Mas ele é simples, né? E muito usado, porque é um verbo que tem dois significados em português. Significa ser ou então significa estar, ok? Bom, as pessoas estão me pedindo e eu vou responder, tem umas perguntas aqui e eu vou responder cada uma delas separadamente, para explicar aqui o verbo to be. É um verbo da língua inglesa e expressa dois significados, como eu falei, ser ou estar. Vamos lá. As perguntas que as pessoas me fazem, né? Quais são as três formas do verbo to be, professora? Então vamos lá. O verbo to be é irregular, como eu falei. Ele possui três formas no presente simples, que são am, is e are. Duas formas no passado simples, que são was e were. Uma forma no futuro simples, will be. Uma forma no particípio presente, been. E uma forma no particípio passado, been. A pronúncia é a mesma, mas a escrita é diferente. Depois eu vou deixar isso tudo lá registrado na descrição do vídeo para você poder acompanhar. Eu não tenho aqui um quadro para mostrar para você agora. Então eu vou fazer o seguinte, eu deixo com você isso tudo registrado lá na descrição do vídeo para você anotar e tirar suas dúvidas. Alright? Continuando, outra pergunta que as pessoas fazem. Como usar o verbo to be? Bom, alguns dizem que é pelo fato de que, apesar do verbo ser to be, as conjugações não são I be, you be, he be. Não é assim. Outros dizem que a dificuldade está nas diferentes conjugações de acordo com cada pessoa. Eu vou deixar isso também lá na descrição do vídeo, porque ele realmente ele não é igual para todas as pessoas, tá? Tem diferença. Por isso ele é irregular. Então você tem os sujeitos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, vocês já sabem os sujeitos da frase. Em inglês, I, primeira pessoa do singular, you, segunda pessoa do singular, he, she e it é a terceira pessoa do singular, são três pronomes. We, primeira pessoa do plural, que significa nós. You, segunda pessoa do plural. E they, que é a terceira pessoa do plural, tá? Então, ele faz conjugação de forma não é igual para todas as pessoas, né? Você vai ver isso mais adiante. Então, respondendo como usar o verbo to be, tá? Outra pergunta, como conjugar o verbo be em inglês, professora? Vamos lá. Conjugação do verbo to be. Vou fazer o tempo presente, tá? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ok? No outro tempo verbal, que é o present continuous, eu não vou fazer todos os tempos verbais nessa aula, senão vai ficar extensa e cansativa. Eu vou me deter só no simple present, verbo to be, mas no tempo, na forma verbal do simple present, no presente simples, tá? Mas você fica sabendo que as aulas seguintes serão present continuous,
que é o presente contínuo, o simple past, passado simples, past continuous, passado contínuo, present perfect é o presente perfeito, o present perfect continuous, o presente perfeito contínuo, o past perfect, que é o passado perfeito, o past perfect continuous, o passado perfeito contínuo. É difícil? É complicado? Não. É uma fórmula, né, que você vai ver aí e você depois vai saber usar, né, dentro das situações aí, frases, e você vai identificar em letras de música que você ouve aí, que você vê a letra, né? Então, é muito simples, muito usado aí nessas situações, tá? Então, conjuguei o verbo to be no tempo presente, ok? Lembrando que nos vídeos mais adiante serão os outros tempos verbais. Quais são os passados do verbo to be? A gente já respondeu isso lá no início do vídeo. Então, recapitulando. Primeiramente, destaca-se que o verbo to be possui uma forma irregular, certo? No presente, temos as formas am, is e are. 3 formas verbais. Ele se conjuga com essas 3 formas verbais no simple present, no tempo presente, desculpa. Simple present é um outro tempo verbal em inglês, então não podemos confundir isso. É no tempo presente. Então a gente tem 3 formas verbais: am, is e are. No passado temos 2 formas: was e were. Então é isso, tá? Respondi aí a pergunta que me fizeram: quais são os passados do verbo to be? Outra pergunta que já me fizeram é: qual é a forma negativa do verbo to be, teacher? Então vamos lá. Para formar frase negativa com o verbo to be em inglês, você deve colocar a palavra not, N-O-T, not, depois do verbo. Por exemplo, she is a teacher. Ela é professora. Uma frase afirmativa, correto? Vou transformar essa frase em uma frase negativa. Como é que vai ficar? She is not a teacher. Entendeu? Depois do verbo, que é o is, o verbo to be aí que a gente está falando, eu coloco esse nomezinho, essa partícula not. Então virou uma frase negativa. She is not a teacher. Ela não é professora. Ok? Então respondi aí a pergunta do aluno que queria saber forma negativa do verbo to be. Outra pergunta que tem aqui é: como usar o verbo to be nas frases? Como usar o verbo to be nas frases? Vamos lá. Exemplos de frase com verbo to be. Primeiro exemplo: I am a teacher. Eu sou professora. Professor também, tá? Que a palavra aí serve para os 2 gêneros, masculino e feminino. Outra frase, outro exemplo aí usando o verbo to be. I am Brazilian. Eu sou brasileira. Estão identificando? I am sujeito, verbo, complemento. Em inglês, a gente tem essa ordem: sujeito, verbo, complemento. S, que a gente chama aí o famoso SVO. O O é de objeto, object. Então, subject, sujeito, verb, verbo, object ou complemento. Ok? É uma estrutura da língua inglesa, essa ordem: sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Não pode sair dessa ordem, porque senão você está saindo da gramática da língua inglesa.
Alright? Outro exemplo aí de frase com o verbo to be. I am 25 years old. Brincadeirinha, tá? Mas enfim, eu tenho 25 anos de idade. Já passei por eles, enfim. Então, ó, de novo, I am, sujeito, verbo, complemento. I am here. I am here. Eu estou aqui. Eu estou aqui. I am here. I am at home. I am at home. Outro exemplo aí de frase com o verbo to be. Sujeito, verbo, complemento. Eu estou em casa, traduzindo essa frase aí que eu acabei de falar, tá? Então, vamos ver se tem mais pergunta aqui para eu poder responder, que a gente já tá com 11 minutos de vídeo. Eu tenho medo de ficar chato e vocês... legal, essa pergunta aqui que me fizeram. Qual a terceira pessoa no plural do verbo to be? Respondendo, terceira pessoa do plural do verbo to be. Na frase a ser preenchida, o verbo to be vem imediatamente depois do substantivo masculino plural. Por exemplo, engineer, engineers, no caso são engenheiros, que corresponde ao pronome de terceira pessoa do plural. Qual é? A gente já viu lá no início do vídeo. É o pronome they. Escreve T-H-E-Y. E serve para, significa, né? Eles ou elas. Ok? Esse é o terceiro, a terceira pessoa do plural, tá? É o pronome they. Deixa eu ver uma outra perguntinha aqui legal para vocês, para a gente fechar. Acho que a gente já falou essa. Perguntaram como colocar a frase na negativa. A gente já falou, né? Basta o que acontece? O que acontece? Basta você colocar o not, a partícula not, N-O-T, após o verbo. Então, por exemplo, eu dei lá o exemplo. I am a teacher, I am not a teacher. Então, eu sou professora e transformei essa frase negativa. I am not a teacher. Eu não sou professora. Ok. É simples. As dúvidas vão surgindo à medida que a gente vai estudando, né, gente? Vocês sabem. Então, dá uma olhadinha nisso aí, nesse vídeo com calma. Eu vou deixar tudo isso lá na descrição para você ver. E vou deixar uma atividade. Forma frase afirmativa com verbo to be, tá? Frases afirmativas com verbo to be e negativas, que a gente viu isso aqui hoje. Afirmativa e negativa com verbo to be. Alright? Fica essa atividade aí para vocês fazerem. Faz no caderno, para depois você poder estudar. Ok? See you, have a nice day. Sim, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para ser notificado aí diariamente dos vídeos que eu posto aqui no canal do YouTube, tá? Esqueci de falar alguma coisa. Faz a atividade, porque depois você me tira sua dúvida, coloca lá nos comentários para eu te ajudar e tirar as suas dúvidas. Alright, see you, have a nice day again. Bye!